voltando agora, né, com a nossa, dando continuidade. Então, a gente estava falando, nós estávamos falando sobre os processos operacionais que envolvem a multiplicação, né? Esses processos que envolvem a multiplicação, você pode trabalhar de duas maneiras, né? Eu posso trabalhar ligeiramente, professor, com a representação dos sinais, fazendo um joguinho dos sinais das cargas dos meus algarismos, né? Dos meus números ali envolvidos, e depois eu posso fazer naturalmente a multiplicação entre esses algarismos, entre esses números. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Observe, venha comigo aqui. Professor, qual é a regra para que a gente possa se dar bem com relação à multiplicação de números inteiros? A multiplicação, a regra para você se dar bem é a seguinte: você precisa trabalhar com um jogo de sinal, o famoso joguinho de sinal, né? A regra prática, o dispositivo prático. Esse dispositivo prático nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Professor, sinais iguais, sinais diferentes, né? O menos por mais, o mais por menos. Isso você já sabe. A gente pode trazer aqui um exemplo básico, né? Eu posso ter, por exemplo, menos 5 e menos 4, por exemplo. Né? Então, eu tenho a multiplicação de dois números inteiros, né? O menos 5 e o menos 4. Então, essa multiplicação eu posso trabalhar de duas formas muito prático. Eu posso ver logo o joguinho de sinal, deixo lá guardadinho e vou começar e vou finalizar com os algarismos. Então, eu posso dessas duas maneiras. Veja como é que fica. Menos 4 e menos 20. O processo é multiplicativo. Então, eu tenho menos por menos. Eu tenho mais, o sinal lá da carga do número lá vai ser positivo. Haja visto que os sinais são iguais. Para sinais iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Fica a dica. Vou repetir. Para sinais iguais na multiplicação, eu tenho sempre um fator positivo no final. Tá bom? Tranquilo? Então, 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho 20 positivo. Haja vista que eu tenho menos 4 e menos 5. Menos 5 e menos 4. Então, eu posso ter esse processo divisível aí sem problemas. Esse foi o primeiro exemplo envolvendo os algarismos que têm a mesma carga numérica, né? O mesmo sinal. Outro exemplo aqui é igual, né? Com sinais. Eu falo de sinais. Veja comigo. Menos 6 e menos 2. Perceberam que o sinal do menos 6, perceberam que o sinal do algarismo 6 é negativo? Perceberam que o sinal do algarismo 2 também é negativo? Esses caras são iguais. Ora, se são iguais, a regra me diz que o valor final vai ser positivo. Aplicando uma regra prática, o dispositivo prático que a gente já conhece, né? A gente viu isso, estamos revisando. Menos por menos, mais, eu tenho 6 vezes 2, 12. Eu tenho 12 positivo. Só lembrando também esse detalhe. Você está lembrado, né, como é a representação o conceito, o que significa o sinal positivo no algarismo e o sinal negativo, né? Está lembrado disso, né? Então, quando eu tenho 12 positivo, quando eu tenho 20 positivo, né? Na minha cabeça, o que eu posso pensar com relação a isso, né? Ele pode admitir várias representações, né? Várias representações. Eu posso entender, posso fazer o entendimento que esse valor financeiro existe na minha conta, é um saldo positivo. Eu posso entender que essa temperatura é uma temperatura positiva, ela está acima do nível do mar, né? Se falando de dinheiro, eu tenho 12 reais, eu tenho 20 reais, tá bom? Então fica a dica aí para esse processo que envolve as multiplicações, né? Que envolve a multiplicação. Um outro detalhe hoje que a gente vai trabalhar da nossa estrutura da aula é a divisão. Tá? Então, professor, por que o senhor colocou a multiplicação e a divisão para trabalhar juntinhas? Porque é a mesma regra, né? O que muda é a operação, a identidade da operação. Então, se você saca muito bem, se você entende muito bem como é que funcionam os processos operacionais de multiplicação para os números inteiros, você também é um forte candidato a entender com facilidade a divisão também, porque, repito, são regras parecidas, né? São regras parecidas para o joguinho de sinal, os dispositivos práticos, né? O que vai mudar aí, obviamente, seria as representações da operação, beleza? Vamos ver na divisão como é que fica? Tranquilo, suave, vem comigo. Seguinte, professor, eu gostaria de dividir menos 8 por 2. Observaram? Menos 8, eu quero dividir por 2. Vocês inicialmente precisam perceber a diferença entre os sinais.
né? São cargas diferentes e sinais diferentes também. Então, nós vamos aplicar a regra para os sinais diferentes e para os sinais iguais. Então, eu tenho menos 8 dividido por 2, né? Menos 8 dividido por 2. Então, eu tenho menos 8, que é negativo, e 2 positivo. Esses sinais são diferentes. Para os sinais diferentes, na multiplicação, o nosso resultado no final sempre será negativo. É o joguinho de sinal de mais por menos. Mais por menos, eu vou ter aí uma representação negativa. Então, eu tenho 8 dividido por 2, 4. Esse 4 ficará negativo. Esse 4 ficará negativo. Viram que a gente acabou, perceberam que a gente acabou também falando há pouco instante sobre a representação de sinal negativo, o que ele representa para nós. Esse menos 4 aí, dentro do mundo financeiro, seria o quê? Seria um negativo, seria um saldo negativo. Significa dizer que você não tem esse dinheiro que você está devendo. Né? Professor, se fosse uma temperatura, como ficaria essa temperatura? Uma temperatura muito fria, né? Abaixo de zero, né? Menos 4 graus, por exemplo, uma frieza danada, né? Imagina só. E a nível do mar, né? A nível do mar, como ficaria essa representação? Acima ou abaixo do nível do mar? Né? Lembra disso? Né? A nossa revisãozinha aí básica aí acontecendo, rolando. Esse nível ficaria abaixo do nível do mar. Tá? E aí a gente entra em potenciação. Professor, potenciação e radiciação. Qual é a diferença de um com a diferença de outro? Na verdade, elas têm uma relação. Né? A potenciação e a radiciação envolvendo os números inteiros, ela tem uma relação. E é uma relação de operação inversa. E professor? Veja bem como funciona. Se você tem uma potenciação, você chega facilmente em radiciação. Se você tem uma radiciação, você volta pelo processo de potenciação. Então, perceba que são operações inversas. Assim como nós temos as operações inversas nas 4 operações fundamentais, né? Multiplicação, divisão, adição, subtração. São operações inversas. Na potenciação, na radiciação, acontece a mesma coisa, tá? Então, essa é a dica de hoje, a nossa aula de hoje, né? Como revisão, né? Em nossa plataforma, entendeu? Vai estar sendo disponibilizado atividades para a gente reforçar esse nosso encontro de hoje, tá bom? Sejam lá todos bem-vindos em nossa plataforma. Qualquer dúvida, aciona o professor lá, nesse caso sou eu, e eu estarei lá disponível sempre para ajudar você no que for necessário, o que for preciso, tá bom? Um abraço, até logo.